Olá a todos, vamos para a nossa quinta aula de filosofia do segundo ano do ensino médio. Aula passada, a gente falou sobre Heráclito e o eterno devir, ou seja, sobre como tudo está em constante mudança. Pois bem, como a filosofia é uma coisa bagunçada e contraditória, hoje a gente vai ver o contrário disso. Vamos ver um autor chamado Parmênides que fala sobre como o ser é imutável. Mas vamos com calma, passo a passo. Primeiro, falar sobre Parmênides, de Eleia. Onde que fica Eleia? Eleia fica ali no sul da Itália, na região que a gente conhece como Magna Grécia. E teria existido ali por volta do quinto, sexto século antes de Cristo. Ele faz parte da chamada Escola Eleática. Além dele, nós temos outros pensadores que compõem essa escola, como Xenofonte. Nós temos também Zenão, que é um autor que a gente vai falar futuramente, se tudo der certo. E a obra dele é conhecida por fragmentos, né? Nós não temos a obra bonitinha, mas ele teria escrito um poema chamado Da Natureza. Todas as obras dos filósofos da natureza, né, que nós vimos até agora, teriam escrito uma obra chamada Da Natureza, sobre a physis. E aqui ele divide esse poema, né, quando a gente estuda, a gente divide ele em três partes. A introdução, o chamado Caminho da Verdade e o Caminho da Opinião. Vamos ver um pouquinho sobre essas partes. Primeiro, a introdução, ou proêmio, do poema fala o seguinte: o sujeito está sendo levado de carruagem pelas filhas do sol até o portão que divide o dia e a noite, onde as filhas do sol que o acompanham convencem a justiça a abrir esse portão, e ao atravessar esse portão, que é o portão que divide o dia e a noite, ele é recebido por uma deusa. E a partir daí a deusa começa a falar e ele só está reproduzindo o que essa deusa teria dito. Aqui temos um trecho desse poema. Pois bem, agora vou eu falar e tu prestes atenção ouvindo a palavra acerca das únicas vias de questionamento que são a pensar. Uma para o que é e como tal não é para não ser. É o caminho da persuasão, pois segue pela verdade. Outra para o que não é e como tal é preciso não ser. Esta via afirmo-te que é uma trilha inteiramente insondável, pois nem ao menos se conhece o não ente, pois não é realizável, nem tampouco se diria. Ou seja, vamos traduzir aqui. Ela está falando que tem dois caminhos que a gente pode seguir aí para falar. Um é o verdadeiro, que fala que o ser é e não pode não ser. E o outro é um caminho que não dá para conhecer, porque o que não é não pode ser conhecido. Então, a primeira distinção que a gente tem aqui em Parmênides é que ela fala: o ser é e não pode não ser, e o que não é e não pode ser dito. O não ser não existe, não podemos falar sobre ele. A coisa vai ficar mais estranha ainda, vamos com calma. Esse trecho, onde ele está citando todo o caminho que ele leva até chegar à deusa para buscar o conhecimento, é o que a gente chama de epistemologia. Lembra, se quem teve o primeiro ano comigo, deve lembrar quando a gente falou sobre Descartes e Hume e Kant, que os três estão trabalhando sobre como obtemos o conhecimento. E isso é chamado de epistemologia. Pois aqui em Parmênides, esse começo, essa introdução, também é uma epistemologia. E nos leva para a segunda parte, que é o caminho da verdade, que é o caminho onde a deusa fala sobre o ser. E ela diz o quê? Que o ser é e não pode não ser. O ser não tem origem nem fim, é algo indivisível, imóvel, porque ele é início e fim em si, já que ele não tem nem início nem fim, ele tem que ser as duas coisas. Ele é imutável, não tem como mudar esse ser, e portanto seria uma esfera bem redonda, perfeita e lisa por toda parte. Ok, nós não conhecemos nada disso, né? Mas quando nós estamos falando sobre o ser, sobre essa essência do ser, nós estamos num campo que nós chamamos de ontologia, que é tentar entender qual a natureza do ser, da existência, da realidade, no que tudo isso se baseia. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que os anteriores fizeram, buscando Marquet, mas tentando achar um princípio que explique
a própria existência. E esse princípio não é algo que nós vemos, é algo que nós podemos apenas pensar. Afinal de contas, se é algo que é e não pode não ser, não tem como essa coisa se transformar. Porque no momento que se transforma, ela deixa de ser algo, ela muda. Então, se nós estamos pensando em algo que é, esse algo tem que ser imutável, indivisível, não pode ter uma origem nem um fim, tem que ser perfeito. Meio esquisito, confesso, mas acho que dá pra gente entender um pouco o conceito, né? E isso daí tem a ver com o quê? De novo, como eu falei sobre a epistemologia lá atrás, Parmênides ele segue com o que a gente chama de racionalismo. Essa ideia de algo que só pode ser alcançado através do pensamento e não através dos sentidos. É isso que é o ser, é algo que a gente só consegue pensar. Da mesma forma, nós temos um outro caminho que a Deus apresenta, que é o caminho das opiniões. E ela fala o quê? A verdade é o ser, que é um, e toda multiplicidade, toda mudança, toda oposição é apenas uma opinião. Então, quando a gente está falando sobre a mudança das coisas, ela vai falar, sim, isso é uma opinião dos mortais. Não é que esteja errado, é que é uma mudança apenas aparente. A essência que está por trás seria o ser, aquela coisa perfeita. Aí vamos lá, quando ela fala que a partir daqui aprende opiniões de mortais, ouvindo o mundo enganoso de minhas palavras. Pois estabeleceram duas perspectivas de nomear formas, das quais uma não é precisa, no que estão desgarrados. E aí começa ela a descrever sobre a criação de tudo, do mundo, luz e noite, por exemplo, como nós vemos nesse trecho. Todavia, desde que tudo foi nomeado de luz e noite, ou seja, dia e noite, em face disto e daquilo, segundo as suas forças, tudo está cheio ao mesmo tempo de luz e de noite. Escura, ambos iguais, pois que nada leva a nenhum dos dois. E assim digo-te, segundo a opinião, tais coisas brotaram e agora são, e a seguir daí, tendo crescido, acabar-se-ão. O nome eles estabeleceram os homens, assinalando cada uma. Ou seja, as coisas elas passam a ser, segundo a opinião, crescem e assim e um dia vão acabar também. Tudo tem um ciclo, né, de começo, meio e fim, e nós damos nomes para essas coisas. O que está falando aqui esse caminho das opiniões? Quer dizer que tudo o que nós conhecemos, tudo que nós vemos, vivenciamos, etc., tudo aquilo que, assim como a nossa vida tem um começo, um meio e um fim, é de certa forma uma opinião, no sentido de que não é a essência da coisa, não é o ser em si. O ser em si seria algo eterno, algo que está além da gente. Algo que quando a gente morrer vai continuar. E que toda essa realidade aqui é só uma opinião. É um clima um pouco de Matrix, né? Um filme, caso vocês não tenham visto, é um filme que fala sobre a ideia de que a realidade é uma simulação de computador e que a verdadeira realidade estaria fora disso. Na verdade, nós temos várias filosofias com esse mesmo viés de que existe algo acima do que a gente vê aqui e o que a gente vê aqui é apenas uma opinião das coisas. E é isso que a deusa está falando. No fim das contas, o ser existe e todo o resto são apenas aparências. Mas na essência, o que existe seria o ser. Bem, resumindo essa aula, você tem a nossa apresentação de Parmênides, a deusa apresentando os caminhos, ou seja, explicando que para obter conhecimento é assim, vou te explicar como se aprende as coisas. E fala que primeiro, que o não ser não é, não pode vir a ser. Ou seja, o que a gente pode falar sobre o não ser? Nada. Não é. Não tem como falar isso. Ou seja, mais ou menos assim, não tem como falar sobre futuro, por exemplo. Futuro não é. Apenas o que é o agora. Então, não se dá para falar sobre algo que não é. O que nós podemos falar sobre o ser, que é imutável, perfeito, indivisível, não tem origem, não tem fim. E quando nós falamos sobre o ser, nós estamos fazendo ontologia, esse estudo sobre o ser. Na verdade, se nós somamos com Heráclito e a ideia do devir, das mudanças, etc., esses dois são os fundadores da ontologia, dessa discussão sobre o que seria a essência do ser.
No caso aqui nós temos a mudança de um lado e a permanência do outro. Para Heráclito tudo muda, para Parmênides tudo se mantém. E depois Parmênides fala sobre o caminho das opiniões, falando que as mudanças que nós vemos são questão de opinião, são questão de aparência. A gente vai usar essa mesma noção daqui a pouco, né? Em algumas aulas para frente, quando nós falarmos sobre Platão. Obrigado a todos, até mais.